Olá pessoal, hoje temos uma variedade de assuntos para falar e todos interligados, não só pela data, mas também pelas pessoas e a retórica envolvidas. Este vídeo é uma compilação das notícias relacionadas e minha reflexão sobre o assunto. Vou me restringir apenas às notícias mais recentes. Se eu fosse relacionar todos os discursos semelhantes destas pessoas sobre esses temas, minha nossa, eu ficaria aqui por horas. Então eu vou começar pela data mais antiga das ocorrências do carnaval até aqui. Como sempre, as fontes estão na descrição. Eu também gostaria de deixar claro para quem possa não me conhecer ou não estar familiarizado com meus vídeos, que existe sim um viés de minha parte neste vídeo, nestas questões que tratarei hoje. Eu sou a favor de democracia, laicidade e igualdade de direitos e deveres para todos. Se você que está assistindo por um acaso caiu aqui de paraquedas e não apoia essas posições que eu acabei de mencionar, este vídeo não vai lhe agradar. Eu normalmente procuro ser imparcial, mas neste caso estamos falando de indivíduos que persistem em práticas desonestas que contrariam as posições que eu mencionei de forma frequente. Eu não consigo ver nenhuma justificativa honesta que se possa apresentar em favor deste. E digo isso para deixar claro qual é a minha postura, para que vocês levem isso em consideração na hora de avaliar a mesma. Como eu já disse, o que eu apresento aqui é com base nas fontes que deixo na descrição. Então, por favor, façam seu dever de casa para formarem suas opiniões. Não se deixem levar apenas pelo que eu falo. Pesquisem e formem da forma mais completa possível a opinião de vocês. Vamos falar das manifestações dos foliões neste carnaval contra o atual presidente e seus familiares envolvidos no governo, bem como a reação de Bolsonaro. O trecho do vídeo de uma das manifestações já está na tela. Eu acredito que durante a edição eu vou colocar ele no começo e no final com o som, mas vamos adiante agora. Por diversas localidades, mensagens contra o governo foram proferidas. Como exemplo disso temos: doutor, eu não me engano, Bolsonaro é miliciano. Ei, Bolsonaro, vai tomar no... Vocês podem imaginar qual é o final. Eu deixei até o videozinho na tela, sem som, e vou tentar colocar ele, um trecho dele com som, mas eu não vou terminar a frase, não vou colocar o restante da frase, pois ela não cai muito bem com os termos do YouTube. Também houveram fantasias diversas fazendo referências às fake news da campanha Bolsonaro e governo Bolsonaro, como por exemplo kit gay, laranjas e as mamadeiras de genital masculino. É claro que a expressão popular para esta última não usa as palavras genital masculino, mas também por causa dos termos do YouTube eu não vou usar o termo que normalmente é usado. As fontes na descrição tratam em muito mais detalhes sobre as manifestações em diversas localidades e falam de outros exemplos que eu não estou citando aqui. Então, por favor, vejam as fontes para tirar suas conclusões. Isso levou o Bolsonaro no dia seguinte a emitir 2 tweets. O primeiro com um vídeo de 2 foliões praticando um ato pornográfico em público e o segundo perguntando o que é Golden Shower, que foi o ato praticado pelos foliões no vídeo postado por Bolsonaro. Agora vou descrever para aqueles que são felizes o bastante para não saber sobre o que esses tweets falam. Golden Shower é o termo popular em inglês para descrever uma parafilia chamada urofilia. Em português, esse seria traduzido literalmente como ducha dourada ou chuveiro dourado. Mas o que é isso? É a prática sexual designada por excitação associada ao ato de urinar, receber ou presenciar o jato urinário. Quais seriam os motivos possíveis para ele ter feito isso? Em primeiro lugar, distrair a atenção dos escândalos correntes da sua administração, além de também ser uma forma de desqualificar tais manifestações e demonstrar a insatisfação dele com as críticas recebidas. Ele precisou comparar as manifestações contra o governo com um ato praticado pelos 2, abre aspas, foliões, fecha aspas, específicos para tentar desqualificar as manifestações. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê da aspas aí. É uma tática desonesta de retórica que implica nas seguintes falácias: composição, apelo à emoção, apelo ao preconceito, falsa causa,
non sequitur. Non sequitur é que não se segue, quando a conclusão não é sustentada pelas premissas. Falsa declaração de vitória ou falsa proclamação de vitória e amostra limitada. Mas o uso de retórica desonesta e propaganda não é nenhuma novidade para este augusto presidente, pois ele já faz uso de farsas muito antes de seu mandato atual. E ele não é o único a fazer uso de retórica desonesta e farsas para se promover e fazer apologia de agendas teísta, teocrática e pseudocientífica. Falaremos mais sobre isso mais adiante no vídeo, mas ao alegar que esta é uma ocorrência comum ao carnaval, cabe a ele demonstrar o mesmo. E para a infelicidade deste, não é possível por tal declaração ser apenas mais uma farsa. Mas que ele fique à vontade para nos demonstrar que isso é uma ocorrência comum. Esta ocorrência acabou por levantar a possibilidade de impeachment de Bolsonaro, tanto por parte da população em geral que se opõe ao governo, quanto por alguns juristas, como o caso do ex-ministro da Justiça e jurista Miguel Reale Jr. Caso eu tenha errado a pronúncia do nome dele, me desculpem, mas essa foi minha melhor tentativa. Eu vou falar mais alguns nomes, e eu não me recordo agora da origem desses nomes, mas se eu cometer algum erro nos nomes dos profissionais, me desculpem. Vamos seguir adiante. Para quem não se recorda do nome deste e possa estar pensando que este teria sido comprado por algum partido, gostaria de lembrar que ele foi um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma. Ele fez a seguinte declaração ao jornal O Estado de São Paulo: o caso se enquadra como falta de decoro, o que pode levar ao impeachment. Por que divulgar cenas abjetas para o povo brasileiro? Ele só pensa em factoide. E o mesmo jurista disse ao O Globo: o que destaco é a absoluta desnecessidade de enviar este vídeo abjeto ao povo brasileiro para denunciar algo que tinha sido visto previamente por algumas centenas de pessoas. Um auxiliar reservadamente poderia fazer isso junto à autoridade policial. Com a divulgação, ele deu exposição a um fato restrito, sem nenhuma necessidade, ou seja, ampliou o ato. Algo que seria visto por algumas pessoas foi visto pelo Brasil inteiro. Agora eu gostaria de adicionar a minha parte, a minha opinião, a opinião deste, e complementar a mesma. Este não foi visto apenas pelo Brasil. Este episódio se espalhou pelo mundo todo. A quebra de decoro do nosso presidente não é apenas em relação ao próprio país, é em relação a todas as outras nações. Outros que concordam com este são Cristiano Otávio Paixão Araújo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e Marco Aurélio Marafon. Este é outro nome que eu posso ter errado, se o fiz, me desculpem. Professor de Direito e Pensamento Político da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Deixo aqui declarações destes que se encontram nas fontes na descrição. De Cristiano Otávio Paixão Araújo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, temos as seguintes declarações: um ato ilícito que não se espera de um presidente da República. Outra declaração dele: eu acredito que é uma violação dos direitos da criança e do adolescente, pois a internet permite o acesso de qualquer pessoa às redes sociais. Uma terceira declaração desse: qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment. De Marco Aurélio Marafon, professor de Direito e Pensamento Político da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mais uma vez, se eu errei a pronúncia do nome, me desculpem, temos a seguinte declaração: o presidente da República deve se comportar e se preocupar com os problemas da nação, e não em espalhar episódios isolados em suas redes sociais. Uma outra observação da minha parte: eu gostaria de lembrar que quebra de decoro foi justamente o motivo de impeachment do presidente americano Bill Clinton. A ironia da situação toda é que o ato praticado pelas pessoas envolvidas no vídeo de Golden Shower é que este foi praticado intencionalmente como um manifesto para discutir práticas sexuais, ou seja, ao tentar usar este como forma de atacar quem se manifestava contra ele, Bolsonaro viralizou para o mundo todo uma manifestação contra sua agenda de vigiar práticas sexuais alheias. E fico aqui me perguntando como é que foi que ele se deparou com este ato. Será que ele procurava intencionalmente por práticas sexuais durante o carnaval? Será que ele estava fazendo isso em um momento de lazer? Será que o achado foi influenciado por resultados de buscas anteriores? Ou será que foi produto da indicação de alguma pessoa que passou por um dos outros casos que mencionei? Para encerrar este assunto, gostaria de destacar que, graças aos tweets de Bolsonaro, o site Pornhub registrou
um aumento de 688% na busca pelo termo aqui no Brasil e de 98% no mundo todo, e respondeu ao presidente com um tweet de agradecimento e demonstrando o aumento com um gráfico. A imagem do gráfico já está na tela. Agora vamos tratar do assunto seguinte. E estes são apenas mais alguns dos muitos exemplos que demonstram um modus operandi consistente e persistente de precisar fabular por parte da ministra Damares em favor de autopromoção e promoção das agendas da mesma, que são teísta, teocrática e pseudocientífica. Farsas estas que já foram expostas por diversas mídias jornalísticas e até em cadeia nacional de televisão pelo Fantástico em um quadro recente. Links estarão na descrição, também deixo na tela, sem som, um trecho da refutação feita pelo Fantástico de algumas farsas dessas. Antes de irmos para os casos relacionados ao Dia da Mulher, gostaria de mostrar outro exemplo sobre a retórica desonesta da mesma ministra. A ministra Damares já mentiu sobre sua formação acadêmica. Ela afirmou ter 3 mestrados, e depois da mentira ter sido exposta, tentou justificar sua farsa por meio de dogma religioso, com uma desculpa esfarrapada de que por a palavra mestre ser usada na Bíblia e ela ser uma pastora cristã, ela se qualificaria automaticamente como alguém com mestrado em educação, direito constitucional e da família. Mais informações sobre esta farsa está na descrição. Deixo também na tela, sem som, um trecho da refutação feita pelo Fantástico de semanas atrás. Agora vamos a 2 façanhas da ministra Damares para este mesmo Dia das Mulheres de 2019. Primeira, a pedido da ministra, um maquiador teria feito vídeos em redes sociais. Segundo as fontes que pude encontrar, seriam sobre identificar sinais de abuso físico e psicológico. Links na descrição. Eu não encontrei os vídeos deste, mas também não procurei especificamente por estes ainda. Depois que eu tratar deste vídeo, eu provavelmente vou fazer uma busca, ver o que acho, e se achar que é necessário tratar em detalhes em um outro vídeo, tratarei desse assunto. Eu não estou trazendo estes aqui agora, pois a questão é a qualificação deste para fazer tais diagnósticos. Uma vez que um psicodiagnóstico é uma atividade exclusiva de psicólogos. Eu posso reconhecer tais sinais, pois sou psicólogo e tenho pós-graduação no tema de comportamento violento. E eu só faria tal declaração após um processo cuidadoso de avaliação. Sem isso, o máximo que você pode ter é uma suspeita não corroborada. O que temos aqui é apenas efeito Dunning-Kruger, que se refere, neste caso, a uma pessoa sem a devida especialidade julgar que sua opinião é suficiente ou comparável à de um especialista na área, ou, em termos leigos, puro achismo. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de deixar claro que eu fiz a busca pelo nome deste sujeito no Conselho Federal de Psicologia para ver se há um cadastro dele. E, curiosamente, eu não encontrei. O que precisa ficar claro é que outras pessoas podem ser treinadas para notar sinais relacionados a abuso. Isso pode ser feito normalmente com pessoas ligadas à educação, saúde, assistência social, de outras áreas que não a psicologia, para que estas possam perceber qualquer suspeita e encaminhar para que um psicólogo verifique a questão. Mas estes outros profissionais, por eles mesmos, não podem emitir ou afirmar que ocorreu abuso psicológico. Se tal orientação vai ser dada, se tal treinamento vai ser fornecido, este deveria vir de uma fonte confiável, não de um vídeo em rede social de um maquiador. Mas o que mais se pode esperar de um governo que procura remover ciências e ou substituir estas sempre por crenças religiosas e pseudocientíficas? Mas agora precisamos passar para a segunda das façanhas da ministra Damares para esse mesmo Dia da Mulher de 2019. Eu vou repetir a declaração feita por esta. Os meninos vão ter que entender que as meninas são iguais em direitos e oportunidades, mas são diferentes por serem mulheres, e precisam ser amadas e respeitadas como mulheres. Enquanto os nossos meninos acharem que menino é igual a menina, como se pregou no passado, algumas ideologias, já que é igual, ela aguenta apanhar. O que temos aqui é apenas ignoratio elenchi.
onde se usa uma premissa que pode ou não ser verdadeira para se chegar a uma conclusão falsa. Neste caso, a premissa usada inicialmente é de igualdade de direitos e oportunidades, que deveria ser verdadeira em nossa sociedade. Não vou entrar aqui nos detalhes de onde realmente encontramos igualdade ou não perante a lei, pois isso exigiria muito mais atenção do que este vídeo de agora permite sem fugir do assunto. Mas eu fico feliz de tratar disso em outro vídeo se vocês desejarem. É engraçado como uma ideologia que prega justamente violência e misoginia é o dogma abraâmico em suas diversas subdivisões e, curiosamente, é a posição desta ministra. Não vou entrar aqui em detalhes de passagens destes dogmas para não me estender ainda mais, mas caso alguém tenha interesse, basta pedir e posso fazer um ou mais vídeos tratando justamente disto, pois não são poucas, principalmente se formos tratar de todas as religiões abraâmicas. Nesta declaração da ministra temos também redução ao absurdo, apelo à emoção, espantalho e falsa proclamação de vitória. Meninos e meninas, também homens e mulheres, devem ou deveriam ser iguais em direitos, deveres e oportunidades perante a lei e a sociedade. Mas igualdade não se limita apenas à questão de gêneros, se aplica também a etnias, além de identidade e orientação sexual também. E os dois últimos são justamente o alvo da declaração da ministra. São a identidade e orientação sexual, que ela se refere como ideologias que ela pretende desqualificar de tal forma. E como psicólogo, eu preciso deixar isso muito bem claro. Identidade e orientação sexual são intrínsecas ao indivíduo, são parte da natureza de cada indivíduo. Não se muda ou adota outra durante a vida. Eu tenho um vídeo futuro planejado para tratar em detalhes dessa questão de sexualidade, mas o que precisa ficar claro aqui é que sexualidade não é ideologia. Pode-se notar no mundo natural, em diversas espécies, a ocorrência de comportamentos homossexuais, além de, evidentemente, comportamentos heterossexuais. Então, como você poderia dizer que é uma ideologia quando se encontra em outros animais? Curioso como este comportamento desonesto é recorrente entre apologistas teístas, não é? Isso ocorre por estes não poderem corroborar suas crenças, alegações e posturas com qualquer evidência ou qualquer fonte confiável. E o mais hilariante é que ao cometerem esse tipo de farsa, eles acabam demonstrando a própria hipocrisia ao falharem em aderir a uma das supostas regras que seria imposta pelo amigo imaginário destes no dogma que eles seguem. Gostaria de destacar para quem assiste que, infelizmente, não vão faltar oportunidades de criticarmos este governo atual a custo de toda a população e do Brasil em si. Este governo eventualmente vai acertar em alguma coisa, afinal, até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia. E aqueles que desejam criticar devem estar atentos para criticar apenas os erros, como nos casos que apresentei neste vídeo. Não devemos cometer o erro de usar retórica falaciosa, agir de forma apressada ou descuidada. Também devemos evitar críticas que sejam emocionais. Devemos procurar criticar aos argumentos em si. Cair nestes erros apenas favorece as posturas suportadas pelo governo atual e desqualifica as crenças a este. Para finalizar, deixo aqui para as mulheres minha parabenização pelo Dia Internacional das Mulheres, lembrando também de uma citação do atual presidente. Este talvez viesse a chamar este dia de Dia Internacional da Fraquejada. E quem este presidente considera uma fraquejada já começa com um ponto positivo na minha cartilha, seja pela razão que for. Afinal, este não mede palavras ofensivas ao falar nem das mulheres, nem de outras etnias. Mulheres, sem vocês, assim como sem nós homens, não existiria a humanidade. Nós precisamos uns dos outros. Nós compomos a população mundial. Então, vamos tentar fazer o possível de ambas as partes para que a qualidade de vida para ambos seja a melhor possível. E a minha vida pessoal definitivamente teria uma qualidade menor sem vocês, pois eu tive e tenho a felicidade de conhecer e compartilhar meu tempo com alguns exemplares magníficos do seu gênero. Eu falo isso em relação a algumas familiares, amigas e até algumas outras mulheres com quem em algum momento eu compartilhei a minha vida
Nunca tenham receio de mostrar quem são. Sua garra, sua bravura, sua inteligência, sua determinação, sua gentileza, sua compaixão e sua beleza. Agora, como de usual, eu me despeço com vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!